Gravando. Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, a família de vocês também. E vamos então dar continuidade aos estudos da semana passada, né? Começamos então essas aulas gravadas. Deixa eu compartilhar com vocês a minha tela para a gente então se situar aí na matéria. Ai, é isso, né? Bom, então temos aí o capítulo 5, né? Então, nós começamos na semana passada o livro 2, frente 1, capítulo 5, climatologia. Então, na aula passada, nós fizemos o que seria essa parte 1, essa primeira parte do capítulo de climatologia, que nós vamos continuar hoje, então, o que eu chamei aqui de parte 2, e nós vamos falar especificamente sobre os climas do Brasil e do mundo, ok? Bom, vamos lá, então olhar aqui o horário para não me estender muito no vídeo. Bom, então, para a gente começar então a falar primeiro dos climas do Brasil, para a gente entender os climas do Brasil, a gente precisa entender as massas de ar que atuam sobre o território brasileiro. Né? Então, nós temos algumas massas de ar que atuam no inverno com mais intensidade e outras que atuam com mais intensidade no verão, certo? Então, nós temos aqui nessa primeira situação as massas de ar que atuam no Brasil no período do inverno. Temos aqui principalmente a atuação da massa polar atlântica, da massa tropical atlântica, e aí as demais elas se retraem um pouco, né? Essas que estão mais expandidas aqui, se a gente observar no período do verão, né? A massa equatorial continental, a massa equatorial atlântica, e um pouco mais poderosa aqui a massa tropical continental. É interessante a gente lembrar que cada letrinha dessa tem um significado, né? Então, MEC, o que significa isso? M de massa, todas as massas vão começar com M, né? A segunda letra, ela vai mostrar pra gente qual a latitude onde essa massa de ar se formou. A latitude é muito importante a gente saber, porque dependendo da latitude onde essa massa de ar se formou, a gente sabe se essa massa de ar é quente ou fria, né? Então, por exemplo, esse E maiúsculo representa a latitude equatorial, ou seja, essa massa se formou próximo à linha do Equador, que é o que a gente vê justamente aqui, né? Então, temos a linha do Equador passando, aqui temos a massa equatorial continental e a massa equatorial atlântica. Ambas são quentes, né? Já aqui nós temos a massa tropical atlântica e a massa tropical continental. Se formaram em latitudes tropicais, também quentes, certo? Enquanto que essa massa polar, a gente está vendo ela atuando aqui, mas não é aqui, não foi aqui que ela se formou. Ela se formou lá no polo, tá? É uma massa polar. Isso quer dizer que é uma massa fria. E por onde essas massas passam, elas vão deixando então as suas características. Nós falamos disso na aula passada dos fundamentos da climatologia, falamos dos fatores do clima, né? Então, as massas de ar são um dos fatores. E onde ela, então, para onde ela se desloca, por onde ela se desloca, ela leva essas características de onde ela se formou. Então, se ela é equatorial e tropical, ela vai levar uma massa quente, né? E se ela se formou no polo, ela vai levar, então, esse ar frio lá, característico do polo, certo? A terceira letrinha, ela vai falar para gente se essa massa se formou em cima do oceano, A, né? A de Atlântico, tá? Não, eu sei que o oceano começa com O, mas é A de Atlântico, então se ela se formou no Oceano Atlântico, como é o caso da MEA, né? A massa equatorial atlântica, e a massa tropical atlântica, e a massa polar atlântica. Todas se formaram em cima da superfície do oceano. E a massa tropical ou massa equatorial continental. O Czinho representa continental, ou seja, elas se formaram em cima do continente. As massas que se formam em cima do continente, elas são secas em comparação às massas que se formam no oceano, que elas são úmidas. Então, pelo nome da massa, eu consigo saber as características de temperatura e umidade que elas carregam por onde elas passam, certo? Então, nós temos aqui, como eu estava dizendo, né, a massa polar atlântica e a massa tropical atlântica agindo com mais força no inverno,
enquanto que no verão nós temos o poder da massa equatorial continental, da massa equatorial atlântica, também da massa tropical atlântica. A gente vê, e a tropical continental, e nós vemos aqui que a polar atlântica, ela sumiu, né? Então ela praticamente não atua no período do verão. As massas quentes vão atuar de maneira mais significativa no território, né, no período do verão, tá? Uma coisa muito importante, essa massa equatorial continental, ela tem exceções e tem um papel fundamental de trazer umidade para a região sudeste e centro-oeste do Brasil, principalmente, né? Ah, mas como assim que ela traz umidade? Você falou que uma massa continental, ela é seca. Pois é, com exceção da massa equatorial continental. Porque essa se forma em cima, dentro do continente, só que em cima da floresta amazônica. E a floresta amazônica é a maior floresta equatorial do mundo, né? Então, além da gente estar numa latitude que é naturalmente úmida, né, por conta da zona de convergência intertropical, a zona de baixa pressão que se encontra aqui na próxima linha do Equador. Além disso, nós temos aqui a presença da floresta, né, com árvores gigantescas que vão transpirar e evaporar milhares de litros de água por dia na atmosfera, tá? E essa massa, então, quando ela tem a sua força no verão, é ela que vem se deslocar. Aqui, né, ela se encontra com a massa tropical atlântica e, na verdade, ela forma um grande corredor de umidade no país, né? Ela se junta com essa massa, que também é úmida. Ela também sendo úmida, ela vai trazer essa umidade para a região, principalmente centro-oeste e sudeste do Brasil, tá? Aquelas chuvas de verão constantes que a gente tem muitas vezes em janeiro, por exemplo, né? Que janeiro aqui no Brasil fica aquela chuva, principalmente aqui no estado de São Paulo, fica aquela chuva constante, né? Não para, não aumenta, não diminui. Essa é a massa de ar que traz umidade, então, lá da floresta amazônica. Né? O que nos mostra, quando a gente for falar de vegetação, a gente vai falar um pouco disso, mas como é extremamente importante a presença da floresta amazônica e como o impacto da floresta amazônica pode sim impactar as demais regiões com ausência e diminuição de pluviosidade, tá? Mas disso a gente fala com mais detalhes mais para frente. Então, essas são as principais massas que atuam no território brasileiro, dando origem, então, aos diferentes climas do Brasil. Nossa, a resolução dessa imagem está 1 milhão de vezes melhor, hein? Então, nós temos, né, na região norte do Brasil, predominando aí, né, praticamente toda a região norte, o clima equatorial úmido, né, então estamos em uma latitude equatorial, temos a floresta amazônica, então é que dá essa característica a essa região, ao clima dessa região. Temos o clima tropical, pegando toda a porção central aí, né, do país. Temos o tropical semiárido aqui no sertão nordestino. Temos o tropical litorâneo ou tropical úmido, né? Também conhecido então como clima litorâneo e úmido, que pega então realmente, né, a porção aqui desde o Nordeste até o Sudeste do Brasil. Então aqui nós temos, olha só, aquele outro fator do clima, né? As correntes marítimas quentes que vão fazer com que haja uma maior evaporação nessa região. Por isso nós temos umidade o ano todo, tá? Diferente do clima tropical, a gente vai falar das características específicas de cada um, que tem uma estação seca e uma estação chuvosa. No caso do tropical úmido, não tem, ou tropical litorâneo, não tem estação seca, é úmida o ano todo. E aí nós temos os climas controlados por massas de ar tropicais e polares, né? Que são, no caso aqui, o tropical de altitude, né? Então é clima tropical, porém por apresentar uma altitude mais elevada, as médias térmicas vão ser relativamente mais baixas do que os outros tropicais aqui, né? E o subtropical úmido. Então, essa região aqui, que já está, a região sul do Brasil, que já está numa latitude subtropical, numa latitude temperada, né? Ainda está muito próximo do trópico. Então, a gente chama essa transição de subtropical. E úmida, né? Porque tem aí essa influência da massa polar atlântica, né? Principalmente no período do inverno, que ela ganha força. Mas aí ela vai ter o ano todo, então, a influência dessa massa, trazendo umidade para a região,
certo? E agora nós vamos falar, então, especificamente em detalhes sobre cada uma desses climas do Brasil, certo? Bom, então temos lá, primeiro, o clima equatorial, né? O clima equatorial, então, ele está próximo à linha do Equador, como o próprio nome já diz, apresenta altos índices pluviométricos, justamente porque a gente tem aqui aquele grande centro de baixa pressão atmosférica, né, no planeta, próximo à linha do Equador, onde nós temos, então, o ar ascendendo, né? E quando ele ascende, ele tem formação, acontece a formação de nuvens, e aí nós temos elevados índices pluviométricos, lembrando o plu de chuva, né? Aqui nessa região. Tem a relação com a zecite, então, como eu disse, a zona de convergência intertropical, essa zona de baixa pressão, onde o ar ascende, né? Esse ar que veio lá dos trópicos, da alta, né? Dos centros de alta pressão tropicais e convergem ali nessa região equatorial. Lembrando que esses ventos, né, que vêm lá da alta tropical e convergem aqui próximo ao Equador, esse deslocamento do ar que forma os ventos alísios, né, um vento constante que sopra nessa região aí próxima do Equador. Quanto mais próximo do Equador, maior a influência dos ventos alísios, que é justamente o deslocamento desse ar da alta para baixa pressão, né, a zona de convergência intertropical. Predomínio de chuvas convectivas, né? Então, essas chuvas que acontecem pela ascendência do ar, justamente pela presença do centro de baixa pressão. E aqui nós temos, então, o climograma, né, de uma região de clima equatorial, nesse caso aqui, Belém, que é a capital do Pará. Ela fica bem aqui, ó, bem na foz, né, próximo à foz aí do Rio Amazonas, e justamente numa zona equatorial, né? Então, olha só, observem, aqui a gente tem, lembrando, né, climograma nós falamos na aula passada, e aí todos os tipos de climáticos aqui eu vou apresentar o climograma para vocês. Nós temos aí, aqui na horizontal, né, os meses do ano, então janeiro, fevereiro, março, até dezembro. De um lado, nós temos a temperatura em graus Celsius e do outro a precipitação em milímetros. Fique sempre atento a essa graduação, tá? Porque nem sempre essa graduação vai ser igual. Porque aí, às vezes, ele pode, por exemplo, fazer uma graduação que vai de 0 a 100, aí você olha as barras grandes, elevadas, e fala, nossa, chove muito nesse lugar. Lá, lembrando só, né? Então, as barras representam a precipitação, a média de precipitação mensal, e a linha vermelha representa a média térmica, as médias de temperatura, tá? Então, como eu disse, se a graduação vai de 0 a 100, por exemplo, você vê aquelas barras grandes e fala, nossa, chove muito nesse lugar. Mas, na verdade, não chove mais de 100 milímetros, né, no mês. Enquanto que, por exemplo, nesse gráfico, nós temos uma graduação de 0 a 500 milímetros. Então, aqui essas barras representam um volume de chuva muito maior do que se esse gráfico tivesse uma graduação de 0 a 100. Então, prestem muita atenção, eu falei isso na aula passada. Às vezes, uma questão, ela vai trazer para você um climograma e a resposta está ali. É só você observar com cuidado, com calma, as informações que esse climograma te dá, que você consegue responder a questão tranquilamente, tá? Então, nós temos aqui médias pluviométricas bastante elevadas, né? Então, janeiro, fevereiro, março aqui são os meses que mais chovem, chega a mais de 400 milímetros, né? E aí nós temos, então, o restante dos meses, lá a partir de junho, julho até dezembro, cerca de 100 a 200 milímetros, o que é bastante também. A gente vai ver os outros climas e vai ver, então, que isso pode ser as médias máximas de alguns locais do país, enquanto que aqui no clima equatorial são as mínimas, né? E a temperatura sempre aqui, ó, constante, praticamente constante, a cerca de 25 graus Celsius o ano todo, né? Então, essa nebulosidade aqui sempre presente, a latitude, influenciam com que não haja grandes diferenças de temperatura. Então, seja verão ou seja inverno, as médias térmicas dessa região de clima equatorial vai ser cerca de 25 graus Celsius, o que é uma média bastante elevada, tá?
Clima tropical, então passamos lembrando aqui, né? Clima equatorial. Agora nós vamos falar do clima tropical, que pega toda essa região central aqui do país. O clima tropical, então, a principal característica é que existe uma alternância de 2 períodos, um seco e um chuvoso. No clima tropical, nós não temos as 4 estações bem definidas: primavera, verão, outono, inverno, frio, calor, transição de um e outro. Não, aqui é calor o ano todo por conta da nossa latitude. Lembrando, os fatores eles atuam de maneira conjunta. Então, eu posso ter um local com uma latitude baixa, né, próxima à linha do Equador, que seria quente o ano todo, mas se tiver uma altitude elevada, como é o caso, por exemplo, de partes da Cordilheira dos Andes, vai ser muito frio, né? Mas, de modo geral, nós estamos numa latitude que é quente. E aí, nós não temos a alternância, não temos essas 4 estações bem definidas, e sim 2 estações bem definidas no clima tropical. Uma estação seca e uma estação chuvosa. A estação chuvosa sendo, então, o verão, tá? Então, nós temos um verão chuvoso e o inverno seco, que mais do que nunca a gente está sentindo agora, né? Mais do que nunca eu tô exagerando, mas assim, essa semana, gente, eu tô toda a pele rachada, assim, sabe? Esturricada, assim. Você sai do banho quente assim, ó, esturricada, a pele repuxando, a boca seca, cortando, você bebe água, a sede não passa, né? Por que isso acontece? Porque nós temos uma umidade relativa do ar muito baixa. Faz muito tempo que não chove. Então, nós estamos justamente no inverno. Tá frio? Não, porque não é essa a característica principal do clima tropical. E sim, no inverno, um inverno seco, com menores índices pluviométricos. E é justamente isso que está acontecendo. E a gente sente isso, nariz seco, garganta seca, né? O nariz arde, por conta dessa falta de umidade. Estamos no inverno, estação seca. Então, isso é comum de acontecer nessa estação. Enquanto que o verão, nós temos aquela chuvaiada, aquela chuvarada, né? Que nem eu falei para vocês, em janeiro, chove direto sem parar. O que é muito importante, na verdade, para nós. Porque se o nosso inverno é seco, precisamos de uma estação chuvosa para equilibrar, né? E esse verão, essas chuvas de verão estão ligadas às zacas, né? Então, como eu disse lá no começo, a zona de... Não falei o nome, não. Zona de convergência do Atlântico Sul. É essa grande corredor de umidade que se forma sobre o território brasileiro no período do verão. Então, nós temos aqui, né, essa imagem de satélite do CPTEC de 4 de fevereiro, né? Então, nós temos aí verão. Esse corredor, essa mancha branca, são nuvens, né? E é justamente o encontro daquela massa equatorial continental, né, que se forma em cima da floresta amazônica, e a massa tropical atlântica, ambas úmidas. E aí elas se encontram, formando esse grande corredor de umidade, trazendo então a umidade para a região centro-oeste e sudeste do Brasil no verão, o que é fundamental para nós, né? Essa massa de ar, esse encontro dessas massas de ar, a formação das zacas, é o que a gente chama daqueles rios voadores ou rios aéreos, né? O que acontece então? Como que essa umidade toda vem parar aqui nesse período do verão? Nós temos aqui, né, os rios aéreos, o calor equatorial que evapora no oceano, temos aqui a massa equatorial atlântica, né? Ela se desloca em direção ao continente, encontra aqui com a umidade formada na floresta amazônica, né? Então nuvens avançam, trocando umidade com a floresta. Na verdade, essa massa de ar fica ainda mais úmida. E aí ela continua tentando avançar para oeste, mas ela encontra uma grande barreira orográfica, a chamada Cordilheira dos Andes, né? E quando ela chega nos Andes, chegando nos Andes, chuvas se formam na cabeceira do Amazonas, né? Então parte dessa umidade é descarregada aqui na nascente do Rio Amazonas. O Rio Amazonas nasce do degelo da cordilheira e também com essa chuva, né? Dessa umidade que vem dessa massa de ar. E aí essa massa de ar ela bate então na cordilheira, descarrega parte da sua umidade e ela não consegue continuar avançando para oeste, ela vem então em direção à região centro-oeste e sudeste do Brasil. O resto da umidade vem irrigar o sul e sudeste e a região sul também do Brasil. E, gente, se isso é o resto da umidade, parte já fica aqui, imagina a quantidade
né? O volume aí de umidade, de vapor de água realmente que é trazida para a nossa região, né? E é fundamental. Então, os impactos, a própria imagem aqui já diz, né? Os rios aéreos são destruídos pelo desmatamento. Então, quanto menos floresta a gente tem, quanto maior o desmatamento da floresta, menor o volume de água que chega aqui para nós. E se eu tenho um verão seco, aliás, se eu tenho um inverno seco, se o meu verão também se tornar seco por conta da ausência da floresta e ausência da chegada dessa massa de ar úmida, a gente tá, meus filhos, não estamos nem na roça, porque na roça precisa de água. Sem água não tem roça. Ou seja, a gente está... Não vou falar palavrão aqui no YouTube, tá? Mas vocês imaginam, né? O problema. Bom, temos aqui então o climograma do clima tropical. Um exemplo aí é Brasília, né? Do Distrito Federal, que tem aí uma umidade... na verdade, os índices pluviométricos lá são bem baixos, assim. É um clima bem seco, né? Com bastante influência da continentalidade, né? Porque está bem ali no meio do território brasileiro, distante do oceano. Então, nós temos aqui, lá, ó, tá vendo como a graduação mudou aqui? Né? Então, a gente tem que ficar atento a isso. Lá, o outro ia até 500, aqui vai até 400. Então, nós temos aqui índices pluviométricos no período do verão, né? Aqui, ó, começa em novembro, aumentando, dezembro, janeiro, fevereiro, que é verão, nós temos aí cerca de 200, né? Talvez chegue aí quase 250 milímetros esses meses mais chuvosos. E o inverno, olha só, sequíssimo, né? Temos aqui, sei lá, 20 milímetros mais ou menos, junho, julho e agosto, inverno, né? 20, 30, máximo aí 40 milímetros por mês. Isso é pouquíssimo, né? E nós temos essa leve alternância aqui na temperatura, né? Então, as médias térmicas aí de 22, mais ou menos, cai para 20, 20. Né? Então, há essa diferença, mas percebe, aqui não faz frio. Nós temos uma temperatura mínima aqui das médias no inverno de 20 graus, 19 graus, que seja, sei lá, 18, nem chega a 18 graus, né? Isso não é uma média térmica baixa para o inverno quando a gente compara, por exemplo, com clima temperado, com clima polar, tá? Então, a principal característica do clima tropical é a diferença das estações seca e chuvosa, ok? Tô falando muito ok. Bom, temos 20 minutos já, ai meu Deus. Não quero estender, gente, porque eu sei que fica cansativo para vocês o vídeo, né? Clima tropical úmido, litorâneo, ou clima tropical, então, litorâneo, né? Como eu disse para vocês, não apresenta uma estação seca, ela vai ser úmida o ano todo, praticamente, vai ter umidade o ano todo, e isso acontece principalmente pela presença das chuvas orográficas, né? Então, nós temos principalmente daqui da região sudeste, né? Essa umidade, nós temos correntes marítimas quentes, né? Então, temos evaporação o ano todo. Essa massa de ar que se forma em cima do oceano tenta adentrar o continente, encontra uma barreira orográfica e ali ela precipita, fazendo com que o ano todo tenhamos uma pluviosidade elevada no litoral, tá? Aqui nós temos então um climograma de Salvador, na Bahia. Então nós temos, olha lá, né, a graduação que vai, os meses mais chuvosos aí, abril, maio, né, vão então a cerca de 300 milímetros por mês. E olha só, os meses com menores índices pluviométricos não são inferiores a 100 milímetros, né? O que é elevado, é semelhante aqui aos meses menos chuvosos do clima equatorial, que é úmido, bastante úmido, né? Então são índices pluviométricos relativamente elevados o ano todo. E a temperatura também, nós temos uma variação muito pequena no período aqui do inverno, da temperatura, né? Mas também muito pequena. Então vamos aqui de 25 graus mais ou menos no verão, né? No inverno chega, sei lá, 23 graus mais ou menos as médias térmicas, 22, tá? O clima semiárido ou tropical semiárido, então voltando aqui só para mostrar, né? Então falamos do equatorial, tropical úmido no litoral e agora o semiárido do sertão nordestino. É um clima quente e seco, então com elevadas temperaturas o ano todo. Perceba que as médias térmicas no inverno são de 25 graus, ou seja, as máximas do tropical, né?
são as mínimas aqui do inverno, e nós temos os índices pluviométricos baixíssimos lá no chão, olha só. Então, nós temos aqui um mês que chove mais, né, bastante. São próximo das mínimas do equatorial e do tropical úmido, né? E nós temos aqui os índices pluviométricos praticamente todos abaixo de 100 milímetros, chegando ali a quase zero, né? Aqui, como a gente pode ver em agosto. Então, é um clima semiárido. O que é o semiárido? Ele é quase árido, ele é quase seco, esturricado de deserto. Mas não chega lá, porque ainda tem um mês ou outro aqui que dá uma chuvinha, né? O principal motivo da existência aí do clima semiárido no sertão nordestino, muitas pessoas falam, né, da questão da presença do Planalto da Borborema, que é um planalto que se encontra aqui, né, na região nordeste, que impede a entrada da massa de ar úmida do litoral. Isso é o que acontece aqui na região sudeste, por exemplo, né? Vocês podem ter até se perguntado quando eu falei lá dos rios voadores, mas tudo bem não vir umidade lá da floresta amazônica, porque a gente está perto do litoral. Porém, temos uma grande barreira orográfica, que é a Serra do Mar, que impede a entrada desse ar úmido no continente, né? Então, ele vai descarregar a maior parte dessa umidade no litoral, e quando ela consegue, então, essa massa de ar que vem do litoral, consegue transpor a barreira da Serra do Mar, ela já está com pouquíssima umidade. Isso não é suficiente para abastecer toda essa porção aí, que é abastecida, na verdade, por essa umidade que vem da Amazônia, tá? Da massa equatorial continental. E aí, voltando então ao caso aqui do Nordeste, né? A gente tem então o Planalto da Borborema, que vai impedir a entrada dessa umidade do oceano, mas não é esse o único motivo da seca do Nordeste, da seca do sertão nordestino. E sim a presença dos vacãs, ou vórtices ciclônicos de altos níveis, que são grandes centros, é um centro, né, de alta pressão, que se encontra justamente nessa região. Num centro de alta pressão, o que acontece com o ar? Ele subside e diverge. Se o ar subside, não tem formação de nuvens, né? E aí, na periferia desse vacã, desse vórtice ciclônico de altos níveis, desse centro de alta pressão, no seu entorno, né, na sua periferia, eu tenho aí sim o ar ascendendo, né? E aí eu tenho formação de nuvens, mas lá no centro não tem. Essa imagem de satélite aqui, ó, mostra pra gente justamente essa área cinza, né? Então, essa área branca é a presença das nuvens. Então, nós temos aqui 9/1/99, é isso? Verão, né? Olha aqui o corredor de umidade das ACAS, né? Se formou aqui, olha lá, as ACAS, e aqui o VACAM. Então, esse vórtice ciclônico de altos níveis, que temos, então, esse centro de alta pressão e não tem formação de nuvens, tá? Esse climograma aqui que eu já falei dele, então, é de Petrolina, Pernambuco, tá? Clima subtropical, então, é o que está presente aqui no sul do Brasil, né? No sul do Brasil, nós temos, então, esse clima subtropical, que está fora já da faixa tropical, uma menor intensidade, por isso nós temos uma menor intensidade de radiação solar. Com isso, nós já vamos ter uma diferença maior entre a estação, o verão e o inverno. Já vai haver uma amplitude térmica maior. Então, maiores amplitudes térmicas, já que se trata de uma zona de transição entre o clima tropical e o temperado. No temperado, a gente tem 4 estações bem definidas e uma grande amplitude térmica, uma diferença térmica da estação do verão e do inverno bastante significativa. Então, a gente já vai sentir isso um pouco lá no clima subtropical, na região sul do Brasil. Tá? Então, nós temos aqui ó, o climograma de Porto Alegre, a capital do Rio Grande do Sul. Nós temos, olha só que diferença aqui na temperatura, bem mais brusca. Né? Então, nós temos as médias térmicas de cerca de 25 graus no verão e no inverno ali, ó, médias cerca de 15 graus. Então, nós temos uma amplitude térmica média anual aí de mais de 10, né? De 25 para 15, 10 graus Celsius, o que é bastante. E nós temos aqui a umidade constante, né? Praticamente, então, o ano todo chovendo aí cerca de 100 milímetros por mês. O predomínio aqui é de chuva, né? Frontal,
então causado pelo encontro de duas massas de diferentes características, então principalmente pela chegada, pelo avanço de frentes frias, né, que se formam pelo avanço da massa polar atlântica, e aí nós temos então essa umidade constante praticamente na região sul, clima subtropical do Brasil, tá? E aí nós temos os outros, né? Esses são os principais climas aí presentes no território brasileiro, mas nós temos outros diversos tipos climáticos no restante do planeta, né? Então nós temos aqui o desértico, o clima mediterrâneo, o clima frio, o clima polar, que não estão presentes no território brasileiro, mas estão influenciando outros locais do planeta. Então eu vou falar um pouquinho deles, um pouquinho de cada um deles aí rapidamente. Temos o clima tropical de monções, então o clima de monções ele vai atuar principalmente no sul da Ásia, sul-sudeste asiático, né? Nós temos um verão chuvoso e um inverno seco por conta dessa diferença do regime de massas de ar, né? Uma massa de ar de alta pressão e baixa pressão se forma nessas diferentes regiões aí, nas diferentes superfícies, né? Continente e oceano, tá? Então nós temos aqui no período do inverno um centro de alta pressão se formando no continente, porque nós temos temperaturas mais baixas, enquanto que o oceano, no período do inverno, apresenta temperaturas mais elevadas, então forma-se um centro de baixa pressão no oceano e um centro de alta pressão no continente. Isso faz com que o centro de alta vá em direção ao centro de baixa, buscando sempre o equilíbrio, e aí nós temos ventos secos saindo, então, dessa região do sul da Ásia, e aí nós temos então um inverno seco. Enquanto que no verão acontece o contrário, né? O oceano vai, então, na verdade, o continente ele vai aquecer muito rapidamente por conta do verão, enquanto que o oceano vai levar o verão todo para se aquecer, né? Então ele estava com temperaturas mais altas, foi perdendo calor ao longo do inverno. No verão ele vai ganhar todo o calor. Então ele vai estar mais com temperaturas mais baixas com relação ao continente. Então no continente se forma um centro de baixa, no oceano um centro de alta, e nós temos o deslocamento então do ar da alta para baixa, do oceano para o continente, e aí temos verões chuvosos, tá? Temos aí o climocrama, né, de Calcutá, na Índia. Lembrando que lá estamos falando do hemisfério norte, então o verão é junho, julho e agosto. Então, justamente onde a gente tem as maiores médias, os maiores índices pluviométricos, enquanto dezembro, janeiro e fevereiro, que nós temos o inverno, né, são os menores índices pluviométricos. Clima temperado, então nós temos aqui uma nítida definição entre as estações do ano, verões quentes e invernos chuvosos, invernos rigorosos, né? Desculpa, baixíssimas temperaturas, a presença da neve, e a primavera e o outono são essa transição de dois extremos, calor e frio, né? Temos aí a diferença do temperado oceânico e do temperado continental. O temperado oceânico, então, ele vai ter a influência da maritimidade, fazendo com que haja uma menor amplitude térmica e índices de precipitação mais elevado, que é o caso aqui de Amsterdã, na Holanda, né? Então, nós temos aqui os índices pluviométricos um pouco maiores, né? E uma amplitude térmica um pouco menor. Então, eu tenho verão. Olha, gente, que diferença do nosso clima aqui. Isso aqui, ó, o clima subtropical, isso aqui é a mínima nossa, né? Cerca de 15 graus. Lá na Holanda, em Amsterdã, é a máxima aqui, né? Da média térmica no verão. E o inverno chega lá a uma média de 5, 3 graus Celsius, tá? Enquanto que no temperado continental, nós temos invernos mais rigorosos, né? Menores índices de precipitação e uma amplitude térmica também maior. Então, olha só, nós temos aqui as temperaturas máximas e mínimas com uma diferença um pouco maior. Enquanto aqui a máxima era 15, mínima 5, 3, aqui eu tenho uma máxima de quase 20 e mínima ali de 0, tá? Então, essa amplitude térmica é maior e eu tenho, então, menores índices pluviométricos também, né? Aqui a escala está igual, né? A graduação. Então, nós temos os índices pluviométricos bem mais baixos, com um leve aumento aqui no verão, tá? Lembrando que também estamos falando do hemisfério norte.
Clima mediterrâneo, nós temos então esse clima presente na região do Mar Mediterrâneo, não, que é sul da Europa e norte da África, mas também em outras regiões do planeta, né? Pode apresentar também o clima com as características de clima do clima mediterrâneo. Parecido com o tropical, porém com temperaturas mais amenas, né? Então com médias térmicas mais baixas, e as chuvas são no inverno, tá? Então nós temos aí as massas de ar quente que vem do Saara, e aí faz com que haja então essas chuvas no inverno. Temos aqui, ó, máximas. Isso aqui é o exemplo de Roma, né, na Itália, que está no clima mediterrâneo. Máximas aí no verão, né? Junho, julho, agosto, hemisfério norte. Verão, máximas aí de a média térmica quase chega a 25 graus, e mínima de 10, mais ou menos, né? 7 aí, mais ou menos 8 graus mínimo. Então vejam que as temperaturas são mais amenas, né? Elas não são tão diferentes, não são tão baixas como no clima temperado. E aí nós temos essa seca no verão, chuvas no inverno, tá? Temos o clima polar extremamente frio, bastante, né, bem distante do Equador. Então nós temos o clima frio. Aqui nesse mapa a gente consegue ver a localização de todos esses tipos climáticos, né? Mas temos o frio aqui já numa latitude polar, né? Já dentro do círculo próximo e dentro do círculo polar aqui, né? É próximo do círculo polar, mas na verdade é extremamente frio. Não, peraí, clima polar, tava falando do frio, né? O frio aqui é próximo do círculo polar e o clima polar já é dentro mesmo do círculo polar, né? Aqui no polo, tanto no norte quanto no sul. Cadê nós? Aqui. Extremamente frio, distante do Equador, verões curtos, os solos congelados. Olha só as médias térmicas, olha o lance da graduação que eu falei para vocês. Menos 35 a 35 graus. Né? Então você olha assim e fala, a temperatura até que não é tão baixa, olha, mas aí quando você vê, não é menos 35, putz, é muito baixa. E aí nós temos aqui, né, no inverno, chegando a menos 20, menos 30 graus, né, as médias térmicas no inverno, menos 35 aqui, ó. E no verão chegamos a 5 graus. Olha só, o solo descongela, pelo menos, né? Então, esse período aqui de junho, julho e agosto, que é o verão, no caso aqui é no Canadá, né, o clima polar no Canadá, nós temos o solo descongelando aqui, pelo menos, né? Chega a 5 graus, temperaturas positivas, mas ainda muito baixas. Né? E os índices pluviométricos muito baixos, porque a menos 35 graus não tem chuva, né, gente? Tem neve, tem gelo caindo do céu. Então, nós temos aqui, e um pouquinho, os índices pluviométricos um pouquinho maiores aqui, mas muito baixos, né? No verão, tá? Clima frio e frio de montanha, né? Então, nós temos algumas regiões do Brasil com um clima frio de montanha. Não, nós temos o temperado. Viajei, hein? Volta aqui para não falar asneira. O tropical de altitude é outra coisa totalmente diferente. É tropical também, só que com médias térmicas um pouco mais baixas. Totalmente diferente, na verdade, desse frio e frio de montanha, pelo amor de Deus, gente. O clima frio é aquele clima, então, próximo já da linha do círculo polar. Né? Então, ele varia de acordo com a latitude, principalmente com a altitude, no caso do frio de montanha. Né? O frio de montanha, aqui no caso de La Paz, na Bolívia, por exemplo, não é a latitude, então não está distante da linha do Equador, mas tem uma altitude elevada, está no topo da Cordilheira dos Andes, no topo não, né? Mas está na Cordilheira dos Andes. Então nós temos aqui, né, no caso desse clima frio por conta da latitude, é aqui uma cidade muito louca, que eu não sei se você saber pronunciar, na Rússia. Nós temos aqui médias térmicas. Mínima, olha só, gente, inverno, lá dezembro, janeiro, fevereiro, cerca de 10 graus negativos, e o verão com máxima ali de 15 graus. Índices pluviométricos bem baixos, né? Ó, de 0 a 100 aqui a graduação. Precipitação muito baixa. Clima de montanha, La Paz, na Bolívia, então nós temos uma temperatura um pouquinho mais elevada, né? Então as mínimas aqui não chegam, isso vai depender muito da altitude do local, né? Mas aqui nós temos uma média aí de 10
graus no verão. Então, aqui nós estamos no hemisfério sul, né? Então, verão, dezembro, janeiro, fevereiro, cerca de 10 graus e mínimas aqui de 7, mais ou menos, no inverno, tá? Os índices pluviométricos já são mais significativos, as temperaturas já são um pouco mais elevadas, né? Então, a precipitação também é maior no verão, né? Dezembro, janeiro, fevereiro, e bem baixas, quase zero aqui, né? No inverno, tá? E, por fim, o clima desértico. Ai, meu pescoço. O clima desértico tem 3 causas principais da formação do clima desértico, né? O relevo, as correntes marítimas e a circulação geral da atmosfera. Esses são os 3 motivos para existir um deserto em algum lugar, né? O clima desértico. Então, nós temos, em primeiro lugar, aí o relevo, né? O relevo que forma um obstáculo à passagem das massas de ar úmidas, que vem muitas vezes, principalmente, né, do oceano. Isso acaba deixando, então, sua umidade, que acaba deixando sua umidade a barlavento, né? Então, nós temos aqui o oceano, então essa umidade vindo do oceano, e aí nós temos esse vento úmido que vai descarregar praticamente toda a sua umidade a barlavento, e aí a sotavento, nós temos então esse ar seco, tendo a possibilidade de se formar deserto aqui. É o caso do deserto da Patagônia, que fica atrás da Cordilheira dos Andes, e o oeste da China, né, a cordilheira, por conta da presença da Cordilheira do Himalaia. Outro motivo são as correntes marítimas frias, né? Então, nós temos, onde passam correntes marítimas frias, nós temos menores índices de evaporação, né? Evapora menos, se evapora menos, vai ter menor índice de precipitação. Nessas áreas, por serem correntes marítimas frias, a água ser mais fria, cria-se bolsões de ar frio com alta pressão, né? Isso faz com que haja, então, elas barram a entrada de massas úmidas, normalmente de baixa pressão, que eventualmente tentem avançar. Isso é, então, o que acontece no deserto do Atacama, no Chile, né, por conta da influência da corrente de Humboldt, e no deserto da Namíbia, no continente africano, no sul do continente africano, tá? E nós temos aqui o terceiro motivo, que é a circulação geral da atmosfera, né? Então, nós temos nessas áreas de grandes centros de alta pressão, nós temos áreas onde são retiradas a umidade, né? Então, nós temos um centro de alta pressão, o ar subside, não forma nuvens, né? O ar subside e diverge. Quando esse vento diverge, ele carrega com ele toda a umidade que possa existir na região, que vai ascender depois lá no centro de baixa pressão, né? Então, nós temos, nesses locais, tendências de clima seco. É necessário existir outra fonte de umidade para que haja chuva nesses locais. É o que acontece, por exemplo, no deserto do Saara, né? Então, há um grande centro de alta pressão, perto dali passa o trópico de Câncer, né? Hemisfério norte. E é a importância que eu falei para vocês da presença dos rios voadores, da presença dessa massa equatorial continental que chega aqui no Sudeste. Porque nós estamos numa latitude próxima a essas que existem os desertos em outras regiões do Brasil, do país, do planeta. Essa latitude próxima a 30 graus, né, a 20, 30 graus, aí próximos aos trópicos, onde existem esses centros de alta pressão. Então, se não fosse uma outra fonte de umidade, já sabemos que não é do oceano, porque temos uma barreira orográfica. E sim, quem vai abastecer, mesmo a gente sendo um grande centro de alta pressão, essa outra fonte de umidade vai ser a massa equatorial continental. Ou seja, gente, repito aqui, sem floresta, tamo lascado. E aí temos o climograma do Níger, de Bilma, no Níger, clima desértico, né? Então, as temperaturas são elevadas, nós temos aqui hemisfério sul, né? Então, um verão com temperaturas com médias que vão acima lá de 30 graus e mínimas em cerca de 15 graus. É uma amplitude térmica significativa, né? Típica do clima desértico, na verdade, nós temos uma amplitude térmica elevada. E aqui, ó, gente, isso aqui é deserto, olha. Isso aqui é árido. Chove, sei lá, cadê? De 0 a 100, isso aqui deve ser 10 milímetros em um mês do ano. É muito pouco, muito pouco. Deserto, não tem água, né?
Gente, por hoje é isso então. Desculpa, acabou ficando comprido o vídeo, mas são assuntos muito importantes. Lembrando então que dia 26 temos nosso momento ao vivo, nossa aula ao vivo, para eventuais dúvidas. Anotem tudo e a gente se fala ao vivo no dia 26, tá bom? Estou à disposição também lá no grupo, qualquer coisa é só me mandar mensagem.